Não existe certo e errado, gente. Existem os nossos movimentos. E aí, de acordo com os nossos objetivos, nós podemos, sim, neutralizar alguns pontos ou enfatizar outros. O nosso papo, a gente inventa. Olá, eu sou Graciema Freitas. Eu sou Débora Guiar e aqui o nosso papo a gente inventa. E hoje a gente inventou um papo super especial com uma mulher super especial, elegantérrima, chiquérrima, sabe tudo de movimentação corporal. Eu diria que é uma deusa, tá? Uma deusa. Uma deusa. Como é que diz aquele meme? Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, sim, porque ela ensina a enfeitiçar. Nossa, eu já estou muito curiosa. E ela é especialista em alta performance em linguagem corporal feminina. Vocês têm noção do poder da linguagem corporal? Então fica aqui com a gente, porque hoje ela é Iriane Martins. Bem-vinda aí. Poderosa. Gente, muito obrigada pelas palavras e por vocês trazerem, já que é algo tão novo, né, ser procurada, assim, foi muito importante esse convite, porque mostra que tem mulheres antenadas que querem saber as novidades e levar para outras mulheres. Então, muito obrigada. Com certeza. Importantíssima a sua presença aqui hoje, porque eu acho que a grande maioria das mulheres pensa em presença, em sensualidade. E quando eu falo presença, chegar num lugar e ser vista e ser notada, né? Tem aquelas que se acham invisíveis, que reclamam, ninguém me vê, eu chego nos lugares, ninguém presta atenção em mim, ou eu vou pra balada, as minhas amigas são sempre as paqueradas e eu não. Uhum. É muito legal a gente trazer isso, dessa coisa que não é a roupa, não é coloca a bolsa aqui, põe a pé para frente, põe a mão assim, porque muita gente ensina às vezes umas coisas tão mecânicas e entender que tem muito mais atrás do movimento corporal do que simplesmente um andar, um caminhar, um mexer com as mãos. Sim. Né? Conta pra gente como é que começou essa história toda, como é que você caiu nessa coisa de movimento corporal? Menina, foi acidental, de verdade. Eu fui para o Rio para trabalhar no núcleo muçulmano da novela O Clone, na Rede Globo. Então, se eu passei num teste, eram mais de 1.500 mulheres. Nossa! E eu fiquei entre as 3. Imagina! E aí, fiquei muito tempo no Rio, gravando. E tinha gravação às 9 da manhã, às vezes, depois às 19 horas, 18 horas. Então, eu tinha o dia, assim, muito livre. E lá dentro acontecem muitas oficinas extremamente interessantes. E foi uma dessas que me liberaram para fazer as oficinas, porque ficaram com dó. Mineira, né? Era aquela coisa... Fora de casa, fora de casa era mais difícil. E lá, na época, eram combis, né? Que ficavam transportando o pessoal para lá e para cá. E eu falava, meu Deus, vou ficar pegando essas combis. Peruas, que eles chamavam. Não, perua fala em São Paulo. São Paulo, eu que sou carioca, van mesmo. E aí tinha que ficar... Minha tia, que eu ficava na casa dela, morava longe, então... deixaram que eu ficasse ali aproveitando aquelas oficinas e falaram, olha, pode ficar aí tranquila, aproveita as oficinas, mas é algo que está sendo implantado com as nossas atrizes, mas você pode ficar assistindo tranquilamente. Ok, peguei um caderninho na época que não tinha celular que escrevia e fiquei ali anotando e aí tive acesso a uma aula interessantíssima com Oswaldo Berry, que era coreógrafo da Xuxa. O Berry eu conheci, era tão maravilhoso. Maravilhoso, uruguaio. Sim. E aí... fiquei por ali fazendo e vi que ele estava trazendo algo muito novo. Ele tinha sido enviado para Hollywood para aprender algumas técnicas e implantar dentro do Projac. E eu fui vendo aquilo achando muito interessante, porque estava falando até sobre um coreógrafo húngaro chamado Rudolf Laban, que eu falei, nossa, está falando de coreógrafo, de pessoa ligada à dança, e eu, nesses anos dançando, e nunca ouvi falar, porque eu sou daquela época que a gente dançava e não tinha o estudo do que a gente estava fazendo. Hoje tem faculdade de dança, tem Sim. tudo. Então, eu descobri muita coisa e fui anotando. O tempo passou, a novela acabou, eu vim para BH, tive uma separação terrível, né? Casei, separei, tive uma separação muito turbulenta. E aí, comecei a trabalhar com mulheres, fazendo o que eu tinha feito para eu sair de uma depressão que eu tive com essa separação. Eu fiquei muito mal mesmo. E aí comecei a atender essas mulheres que foram chegando até mim. Depois que eu melhorei, eu comecei a utilizar esses movimentos. Então, depois que eu fiquei boa, os meus amigos começaram.
olha, você falar com os outros amigos dele, você está com depressão, alguma coisa? Eu tenho que te apresentar uma amiga minha que saiu dessa situação. Aí começaram a pipocar as pessoas. E só para eu entender melhor, o que você começou a trabalhar com essas mulheres, muito por conta de você ter se levantado, né, dessa pós-separação, mas utilizando as técnicas que tinham sido aprendidas nessa época. Sim. Lá dos estúdios. A técnica era muito baseada na movimentação corporal. Então, tem uma pesquisa da Amy Cuddy, que ela escreveu O Poder da Presença, que ela mostra, através de pesquisas, como o movimento, como o nosso corpo pode ajudar maravilha. A projetar bons pensamentos, a nos reerguer mesmo. E eu, utilizando esses movimentos, eu fazia todos os dias 30 minutos. Todos os dias. Eu estava de cama, muito mal, no escuro, não queria tomar banho, não queria fazer nada, mas eu fui me forçando a fazer. No início foi forçando, depois eu fui... Com 3 meses, eu era outra pessoa. Eu ia em psicólogas, em terapeutas, e é um trabalho maravilhoso, só que eu voltava no outro dia, assim... como se nada tivesse acontecido, não mudava para mim. Talvez por eu ser uma mulher tão ligada à movimentação desde muito nova, à dança. Sim, à dança. Eu não conseguia muito algo que era só estar ali conversando, eu precisava me mover. E aí eu fui fazendo. Você precisava se expressar. Sim. Então foi dando muito certo, eu comecei a atender, e aí fui para o consultório, e era muito engraçado no consultório, porque... a gente mexia a cadeira, como diz mineiro, né? A gente arredava uma coisa para lá, outra coisa para cá, e ficava ali fazendo os movimentos. A secretária um dia perguntou: o que você faz, que vocês fazem tanto barulho lá dentro? Porque a gente estava risada alta e tal, né? E eu estava atendendo enquanto terapeuta do movimento, porque não tinha um nome para essa profissão. E aí foi muito engraçado. Começaram a vir pessoas de outros estados, e agora eu atendo pessoas do mundo inteiro. Então, a técnica é baseada em trazer os seus movimentos mais autênticos, compreender quais são os seus movimentos, como você se percebe no mundo e fazer você se perceber através da sua linguagem corporal. É um autoconhecimento. Muito, é um autodesenvolvimento. Quando você se conhece através do que você está comunicando, porque, na verdade, o outro sabe mais da nossa linguagem corporal do que nós mesmos. Sim, porque ele nos enxerga. E a gente só sente. Sim. E a tendência que a gente tem é de deturpar essa imagem, né? Sim. Porque a gente sempre vê os lados, tudo que é negativo, a gente potencializa tudo que tem de errado, tudo que não está bom, e o outro vê com olhar neutro, no mínimo, né? E ele tem uma percepção, às vezes nós não queremos mostrar alguma coisa, mas nós estamos mostrando através do nosso gestual. Então, eu encontro hoje eu trabalho muito em empresas também, que eu trabalho o ruído de linguagem corporal, porque talvez a pessoa está sendo mal interpretada no trabalho, porque ela fala de um jeito, ela manda mensagem, mas quando ela se movimenta, parece que ela está agressiva. Eu ia perguntar justamente o que seria um ruído corporal. Porque assim, os nossos movimentos, eles possuem características: peso, tempo, fluência, espaço. E aí, seus movimentos são seus, e eles foram desenhados, o seu repertório de movimento foi construído desde que você era pequenininha. Né? Eles fazem parte da nossa personalidade, das nossas características. E aí, quando a gente cresce, a gente vai conhecendo coisas diferentes, a gente vai conseguindo moldar essa movimentação de forma intuitiva ainda. Só que quando a gente conhece os movimentos, a gente começa a entender que pode ser que eu esteja me comunicando de forma errada. Então, aí, os ruídos, existem vários, na verdade são 12. Então, o ruído de linguagem maternal. Tem mulher que acaba de ter o filhinho e ela fica com aquele cuidado. Às vezes é uma mulher muito sensual, ela fica toda cuidadosa, os movimentos ficam mais arredondados, a cabeça mais tombada, mostrando carinho. E quando passa esse período do puerpério, né, ela continua fazendo essa movimentação com o marido. E aí a sensualidade vai para o ralo. Vai embora, e o marido: eu quero uma esposa, eu não quero ter uma mãe do meu lado, né? Sim. Ruído de linguagem agressiva. Às vezes a pessoa só tem força nos movimentos e ela é mal interpretada como se ela fosse grosseira, só tem um peso nos movimentos. Tem aquela que parece que tem uma movimentação vulgar, mas não é vulgar. Sim, hipersensualizada. Eu peguei uma grande empresária, até de São Paulo, que ela falou: olha, eu estou sendo mal interpretada, os homens estão mexendo comigo, estão me chegando, assim, tá bem difícil.
Eu fui fazer a análise dela, ela tinha uma linguagem corporal extremamente vulgar. O jeito que ela sentava era o jeito de quando ela era criança. Ela sentava com as pernas abertas, de um jeito mais solto, mais despojado. Mas, peraí, hoje ela estava numa empresa de escarpã, de saia, e sentando daquela forma. Não combinava com a imagem que ela precisava então a gente passar. teve que só ajustar alguns E dá para pontos. ajustar? É fácil Muito. isso? Nossa, gente, é inacreditável as mudanças. A gente faz antes e depois, só que eu não divulgo porque primeiro, pessoal, tem, né? eu acho que é tão íntimo, É. né? Muito íntimo. Mas tem casos de mulheres adultas que têm a linguagem corporal infantil. Tem mulheres que não conseguem arrumar namorado de jeito nenhum porque tem uma movimentação corporal senil, né? De uma pessoa idosa. Tem criança que tem movimentação senil. Tem uma menininha que eu sou apaixonada na internet, a Lulu. Ah, Lulu. A Lulu, inteligentíssima. A Lulu, se você perceber, ela tem não só a fala de uma pessoa adulta, Trejeitos. os trejeitos, a movimentação corporal dela, às vezes é de uma senhorinha, até que o pessoal começa a escrever, é uma jovem idosa. Ela tem entre 5 e 58 anos, né? É isso, a movimentação dela. E aí a gente percebe pessoas adultas com movimentação infantil. Então tem aquela Fala inativa. infantil, tem fala também? Tem, mas a gente olha só Só o o movimento. movimento. Só o movimento corporal. Ao mesmo O tempo, a corpo gente está fala, falando né? aqui, eu estou pensando aqui, por exemplo, tem pessoas que demonstram uma timidez, às vezes, que elas nem têm. Né? Sim. Que chegam assim no ambiente e não conseguem se colocar, sentar e sei lá. Fica com o movimento fechado, né? Se fecha muito. Então, assim, expansão de movimentos. Então, a gente vai trabalhando tudo isso de acordo com os objetivos. E é muito interessante, porque quando as pessoas chegam para mim, elas falam assim, Dani, eu quero mudar. Aí eu falo, de jeito nenhum, peraí, vamos fazer a análise. Aí eu decodifico os movimentos e é bom explicar, viu, para todos vocês. Não existe certo e errado, gente. Existem os nossos movimentos. E aí, de acordo com os nossos objetivos, nós podemos, sim, neutralizar alguns pontos ou enfatizar outros. Então, por exemplo, veio uma moça falar comigo, Irane, que como você agora é empresária, está mexendo nesse ambiente corporativo, você precisa ter uma movimentação mais tipo de empresária. Eu falei, não é meu objetivo esse, eu quero ser natural, né? Então, eu posso ser uma empresária descalça, ter os meus movimentos leves e ser empresária, isso não é um problema. Então, fica todo mundo com aquela mesma pose, né? Eu já Gente, a movimentação. eu sou obrigada a te falar que, assim, eu tenho um certo abuso. E de repente, vou até polemizar, mas, gente, é o seguinte... Toda vez que assim, uma coisa tipo empresária, poder, não sei o quê. Aí vem aquela mão assim, aí você vê 78 mil pessoas com aquela mão aqui. Eu falei, eu não quero mão nenhuma aqui. E alguém com a mão aqui que nem cabe na situação, não cabe com a pessoa, alguma coisa assim, né? Porque eu acho que tem isso também. Forçar demais uma coisa, por mais que você queira passar uma imagem, eu tô falando, se eu estiver falando bobagem, você me corrige. Às vezes a gente quer passar uma imagem, mas a imagem, você pode até passar uma imagem de uma pessoa séria, de uma profissional, de uma executiva, mas você não precisa passar aquela linguagem estereotipada de uma executiva, você pode adaptar ao seu jeito, porque tem executivas e executivas, então eu acho que deve dar para dar uma... Tem uma nuance aí, né? Tem, é igual uma professora de yoga foi fazer umas fotos para divulgar a autoridade. E aí, ao invés de tirar no espaço dela ali, né, fazendo um movimento leve, do jeito que ela é todos os dias, colocaram um terninho e foram fazer as fotos. Na professora de yoga, nada a ver. Para passar autoridade, tipo assim, que ela era uma empresária do ramo de yoga. Não precisava estar com... Ela podia estar com a roupa dela, um colã mesmo, uma calça de ginástica, e tá ali no trabalho dela e com uma pose bonita olhando para frente, mais nada. Mas as pessoas querem mostrar autoridade de outra forma, achando que aquilo ali é uma regra, assim, que aquilo é o certo, e na verdade não é. E esse objetivo, a gente está falando aqui de empresárias, falamos de... Esse objetivo pode ter várias... Como é que eu vou falar? Nuances? Vários vertentes, vamos dizer assim. Porque quando você quer conquistar... O seu movimento vai mais para o lado da sensualidade, talvez. E os movimentos para quando você quer causar uma boa impressão no trabalho são outros. Como é que você categoriza isso? Categoria. Mas seria por aí.
Eu falo que eu vejo grandes grupos, três grandes grupos. O atrair, o conquistar e o reter. Isso para negócios, para relacionamentos. Tudo. Nossa, bacana isso. E aí, na atração, eu tenho muitas mulheres, principalmente acima de 35 anos, 40 anos, que estão divorciadas ou viúvas, e que elas brincam comigo, nossa, eu estou no mercado, estou na prateleira de novo, Uhum. e eu não sei me movimentar como uma pessoa que está querendo atrair o outro. Como é isso? E aí são mulheres que estavam antes naquela parte de reter, que já estavam casadas, que já estavam Esse começar de acostumadas, novo, voltar para a pista é voltar pra complicado. pista. E aí elas, eu não sei mais, o jeito que eu durmo é todo largado, o jeito que eu me movimento é todo solto, do jeito que meu marido era largado também. Então tinha uma movimentação, mas aquela movimentação ali, ela não está atrativa para ela voltar para o mercado. E aí, e como é esse atrativo? Ela tem que buscar a mulher dentro dela de novo, a essência dela. Não é ela ficar com trejeitos assim sedutores, não é isso. É porque como ela já estava na fase de reter, que ela nem estava conseguindo fazer isso, tanto que ela está separada ou aconteceu alguma coisa, ou outras questões, mas ela perdeu o amor até por si mesma. Sim, assim. na maioria das vezes é isso que acontece primeiro, né? Ela se abandonou. Então, agora é momento dela se resgatar. O que ela gosta de vestir? Sair sozinha para tomar um café. Que roupa ela colocaria? Se redescobrir, né? E aí é isso. Então, essa busca, ela vai conseguindo encontrar os movimentos. Porque ela arrumar o cabelo, antes era só aquele coque, né? Então, agora ela cuidar do cabelo. O corpo já começa a se abrir mais para novas perspectivas, né? E essa mulher... quando esse exemplo que você acabou de dar, ela estaria num momento passando como invisível? Sim. É engraçado que isso é uma palavra que é muito comum. Ninguém me vê, parece que eu estou invisível. Eu chego nos lugares e ninguém me percebe. Eu já tive esse momento. E aí, eu fiz um teste um dia que eu saí com uma turma que eram mulheres do interior, que são minhas alunas, e elas vieram em grupo. Então, a gente saiu à noite. Falou, vamos ver o que vocês estão fazendo de errado. Então, a gente foi para um barzinho super legal e tal. Chegou lá, eu falei, gente, ó, tá tudo errado. Volta, gente, tá tudo errado. Vamos combinar essa saída com ela, que eu quero essa consultoria nesse barzinho. Tá tudo errado. Primeiro, elas procuraram a mesa mais escondida. Senta de costa. Sentadas de costas. Com uma roupa que, assim, não tava aquela roupa que você fala assim, própria isso aqui me representa. Pra missa. Tava muito fechado, tava parecendo que elas iam trabalhar. Algumas foram com a roupa de trabalho, não que elas tivessem saído do trabalho e fosse. Elas estavam em casa, elas pegaram roupa de trabalho e vestiram. E aí eu falei com elas na mesa, eu fui perguntando, você trabalha com essa roupa? Me fala que vocês usam essa roupa para trabalhar? Sim. Falei, então tá errado. A roupa que trabalha é uma roupa que sai para você curtir, é outra, uma roupa mais solta, é algo que represente mais um despojamento, né? Que geralmente a gente não tem tanto no trabalho. Então elas estavam fazendo tanta coisa errada. Aí eu falei, primeira coisa, nós vamos pedir o garçom uma ajuda pra gente trocar de mesa. Ela, nós vamos lá pro meio? Não. Eu falei, sim, gente. Vocês não querem atrair, não querem conquistar, não querem conhecer pessoas? Aqui está parecendo que é um grupo de mulheres que chegaram e falaram assim, garçom, nós queremos a mesa onde ninguém possa nos incomodar. Mas é uma coisa que eu comento muito, hoje em dia, falo hoje em dia porque eu tenho mais percepção, talvez, mas assim, está faltando congruência, né? As pessoas, elas dizem que querem uma coisa, mas elas agem de outra forma. De outra forma. Eu acho que nesse caso aqui, pelo menos assim, parece que muitas nem sabem como agir. Não. Nem tem, né? Nem tem a consciência, né? Legal esse programa hoje, para você ter consciência, analisar aí. Como é que a gente descobre em que pé que a gente está, como é que está a situação? Lógico que a gente se sente invisível. Tem mais alguma outra característica, alguma coisa assim? Então, é importante descobrir se os seus movimentos possuem esses 4 pontos. Peso, se são movimentos pesados. Tempo,
Se você fala tudo explicadinho, se é tudo muito infantilizado, porque vai dando aquelas características de acordo com os movimentos. Então, se for tudo muito pequenininho... Ai, que medo, tô aqui falando, Então, já estou sendo analisada ali. Então, assim, peso, tempo, fluência, né? Se você tem uns movimentos mais arredondados, mais leves, ou não, se você marca demais. É curioso que realmente me vem à mente aqui algumas pessoas que têm um peso mesmo. Uhum. E espaço. Como é a sua conversa? Você é aquela pessoa que fica com o braço fechado, parado? Ou é aquela pessoa, né? Se, por exemplo, se aqui fosse menor, eu podia estar com o braço aqui conversando com você. E quando a gente parece um boneco de posto? Ai, tem muitas. Primeiro, sou descendente italiana. Ah, então. Comunicadora. Uhum. Então, eu tento me conter às vezes até seguro a mão para poder sossegar, porque se deixar, eu pareço... Nos primeiros episódios, eu batia no microfone, né? Dava umas trombadas, assim, fazia assim com a mão. Eu falei, gente, menos, né? Então, assim, tem essa coisa essa é uma característica cultural, inclusive, né? E não é que tá errado, né? Mas, assim, é importante que você conheça. Ser mais graciosa, menos boneco de posto. Você pode, por exemplo, diminuir o peso, porque às vezes você faz esse movimento, ao invés de fazer um movimento aberto um pouco mais leve, você, sabe, muito solto, muito Narciso, eu adoro Narciso. Movimentos mais pesados. E aí, sabendo esses 4 pontos, peso, tempo, fluência e espaço, conhecendo um pouco mais sobre isso, você começa a se perceber. Só que aí também tem... Por isso que é legal fazer uma análise. Só com essa nossa conversa aqui hoje, já tem um tanto de gente se percebendo aí, né? Agora, eu gosto de dividir o corpo em 2 partes, porque tem pessoas que são muito retilíneas da cintura para baixo e se movimentam bem, que deve ser o seu caso, da cintura para cima. E tem gente que, ao contrário, é bem quietinha aqui, mas quando anda, parece que o quadril tem vida própria. Então, tem que ver cada ponto. O ideal é o equilíbrio, né? É o equilíbrio, mas assim, eu não gosto muito... Eu amo o equilíbrio, mas eu acho que nisso aí, a gente tem que ter um cuidado para as mulheres não ficarem assim, ai, meu Deus, eu tenho que tirar os movimentos do meu braço, eu tenho que ficar mais quieta aqui. Não, é só você ver. Esse movimento aqui te agrega, você gosta de fazer? Continua. Só pode ser mais leve, às vezes. Né? Um pouco mais lento, talvez. Depende, porque se você é uma pessoa que trabalha num ambiente que é mais quietinho e que tem um jeito de você mostrar um produto e tal, você precisa dos movimentos menores, mais cautelosos. Mas, de repente, se você estiver num lugar, lá no braço, gente, vamos embora, vamos entrar. Os seus movimentos cautelosos. Você vender uma joia. Não, né? Não dá. Uma joalheria e vender... Tudo tem um porquê. Por isso que quando eu faço a análise, eu vejo com a pessoa, tá? Antes de começar, o que você busca? Ah, Ariane, eu busco encontrar um amor e eu tô vendo que ele não chega até mim, encontrar uma pessoa, porque ninguém chega até mim. Ok. Você vai aceitar sugestões? Aceito. Então, ali eu faço a decodificação dos movimentos, aí fico com a pessoa ali 1 hora, conversando, analisando, ela anda. Por isso que eu arredo cadeira, faço tudo. Anda, senta, levanta e faz tal. Depois disso, eu vou para casa, sento com fotos, com imagens e com tudo que eu anotei e faço análise. Depois eu chamo feedback. E aí, a hora da verdade. Aí depois, beleza, de acordo com os objetivos que você tem, agora a gente vai fazer os exercícios. Daqui 30 dias, então você passa os exercícios, daqui 30 dias ela tem que voltar. E ela tem que voltar diferente, porque eu sei que dá resultado a movimentação. Então, quando ela volta, eu já sei que eu vou ver uma outra mulher. Agora... Não, deve ser bacana, deve ser gratificante ver essa transformação, né? Gente, tem dia que eu choro. Ai, que bacana. E aqui no Brasil, porque assim, você disse que iniciou com o Barry, mas assim, o Barry, ele trouxe a técnica, ele como coreógrafo. Sim. Agora, o pensar em trazer isso para esse trabalho foi uma coisa sua. Sim. Ele trouxe só para implantar no Projac, implantou. Tempos depois ele adoeceu e depois ele faleceu. Eu lembro. E a técnica ficou comigo, anotada. E aí a ideia, quando eu vi aquilo, comecei a atender as mulheres, eu vi que eu não estava tendo horário e eu comecei quase a ter um burnout porque minha agenda estava muito lotada. Eu falei, não, eu preciso de possibilidades, procurei o Sebrae. E o Sebrae falou, Ariane, transforma isso em um método para você ensinar outras pessoas.
Então, agora é isso que eu quero fazer. Porque eu não tenho horário mais para atender. Por exemplo, se vocês aqui estiverem assistindo e quiserem fazer uma análise, infelizmente eu não posso atender, mas eu tenho o maior prazer de indicar as pessoas que hoje eu estou formando. Hoje, no Brasil, eu estou terminando uma formação, nós temos 46 mulheres só. No Brasil, não, no mundo, porque tem aluna francesa, aluna portuguesa, da Dinamarca. São pouquíssimas. No Brasil mesmo deve ter umas 35, contando comigo, 34. E aí, assim, o mercado está aberto. Gente, vocês não entendem. E aí eu queria contar isso aqui é segredo? Pode contar um super segredo? Adoramos segredo. A gente ama segredo. Ó, eu vou contar, mas eu não posso contar quem. Mas se vocês perceberem aí pessoas que somem das redes sociais, atrizes, principalmente pessoas que vendem cursos online, apresentadoras e tal, e ela volta totalmente repaginada. Vocês acham que foi só o cabelo, que foi só a roupa, e na verdade ali tem um reposicionamento de linguagem corporal. Uau. Muito forte, assim. Então, por exemplo, vamos pegar a Mayra Card, que é uma... Sim. Né? Que é bem conhecida, assim. A Maíra sumiu, ela voltou. Foi. Só que observa a linguagem corporal da Maíra. Tá muito diferente. Muito. Tá muito diferente. As pessoas acham que é porque ela cortou o cabelo e tá com roupas mais leves, mais sóbrias, e na verdade não, tem movimentação ali diferente. Quanto tempo para essa transformação assim? Olha, eu coloco 22 dias. 22 dias? Na verdade até menos, mas eu falo 22 porque... Eu já transformei pessoas, assim, né, potencializei os movimentos com uma semana. Mas vamos deixar claro que não tem nenhum que ser uma aluna aplicada. pozinho de pirlim-pim-pim. A pessoa, né? Tem a autorresponsabilidade que ela tem que ali seguir. Ela fazer os exercícios, os movimentos. Porque não é uma fala. Eu não vou falar com você assim, mas você agora vai ficar muito mais legal sendo mais leve. Então, fique mais leve. Mas como é o mais leve? Sim. Você tem que sentir esse ser leve. E aí a gente faz, quando eu vou treinar as mulheres, eu falo, vem com roupa de ginástica e eu vou te pegar, hein? Porque eu pego na mão, eu movimento, eu vejo o peso que... Eu falo, não, olha só como é que tá pesado o seu braço. Então, eu vou trabalhando a leveza no corpo dela, coloco para andar e vou falando, a gente marca o chão, ele vai fazendo aquele andar. Não tem nada a ver com etiqueta, não tem nada a ver com andar de modelo, mas é a pessoa compreender a movimentação. Tem mulher que está com sensualidade demais, às vezes. Eu atendi uma juíza que estava com uma questão assim, ela estava muito incomodada. Uma mulher que tinha cintura muito fina, quadril muito largo e tinha lateralização de quadril. O que é lateralização de quadril? Deixa eu explicar rapidinho. O Bob Esponja, ele é retinho, né? Calça quadrada. O Bob Esponja, calça quadrada, ele anda retinho. Agora imagina, parece que está colado, o tronco colado na cinturinha. Sim, Só que quando a pessoa não tem lateralização, ela anda igual o Bob Esponja. Mas quando ela tem, ela solta o quadril, né? Ela fica paradinha em cima igual o Bob Esponja, mas aí a calcinha quadrada já movimenta de um lado para o outro. E aí o dela era grau 4, ou seja, era muita lateralização. Parece que tinha vida o quadril dela. E os homens ficavam assim, completamente fascinados com ela. Porque essa região pélvica, ela é muito rica, a sensualidade dela é muito aflorada. E aí a gente fez um trabalho para diminuir a sensualidade dela. Nós eliminamos um pouco desse todos contam um pouco, né? Minha filha é assim. E aí ela adorou, porque ela se sentiu mais à vontade. E aí ela aprendeu a dominar os movimentos. Então, não é que eu tirei isso dela. Nos momentos adequados, ela conseguia ela usar. Solta. Então, quando ela saía com o namorado, soltava o quadril. Quando ela ia trabalhar, juíza, ela vinha com a movimentação. E esse mundo de advogados, juízes... ainda é muito masculino. Ainda, né? O que é legal é que a gente vê que dá para aplicar na profissão, no relacionamento, né? Na vida social. Na vida social. Deixa eu dar uma dica para as meninas, para a mulherada que está em casa. Gente, a gente adora. Olha só. Tem um lance que chama vício de linguagem corporal. É algum movimento que você faz e nem percebe. Eu recebi uma pessoa para analisar e eu pedi as fotos antes, né? Quando chegou, eu falei, gente, mas temos aqui uma xícara oficial. Se ela mandou 13, 11 fotos, em 9 ela estava assim.
Ou ela estava xícara para um lado, xícara para o outro. Sabe aquelazinha da xícara? Eu tenho um amigo que fala Xícara pose de dupla. açucareiro. Pois também. É açucareiro. E aí, são coisas que você pode eliminar, né? O jeito que você levanta, a gente brinca, levanta para cima e senta para baixo. E como que é isso? Todo mundo levanta para cima e senta para baixo. Mineiro é assim. Não, mas de verdade, você vai levantar com o corpo para cima. Tem gente que tem que fazer isso. Joga para frente o corpo. Joga para frente, dá uma chifrada igual o touro para depois levantar. E tem que fazer uma força, como se tivesse assim, quase 100 anos para levantar. Não, levanta sem a força, sem ter que segurar em nada, levanta para cima. E sentar. Para sentar também, para que você precisa fazer isso, criatura? Senta para baixo. Olha, eu estou gostando que agora todo vai ficar se policiando. Não, eu estou aqui trabalhado no agachamento sempre, para ter a força para levantar e para sentar. E um exercício ótimo para fazer, que isso aí é para a vida, tá? Minha mãe faz isso. Minha mãe de 80 anos. Não, deixa ela saber que eu falei a idade dela. Sente no chão e tente levantar sem apoiar. Se vire, como se você não tivesse... Já fiz muito isso, hoje eu não tenho joelho mais. É muito importante mais. Você ter essa mobilidade de levantar do chão sem precisar das suas mãos. Então, façam isso para casa. Não é muito elegante, não, né? Porque a gente tem que jogar o corpo à frente para poder equilibrar. Arruma um jeito, fica de joelho, dá uma arrastada, dá um jeito, mas tente levantar. Nessa hora não precisa ter elegância, não. Tem que levantar. Precisa. É tão importante a gente pensar nessas coisas, porque, assim, tem muita gente, eu me incluo, que, assim, não olha muito lá para frente. E aí, lá na frente, quando a gente estiver na velhice, a gente tem que estar bem com os nossos movimentos, com o nosso corpo, né? Essa potência para ter autonomia. Eu estou aqui pensando, eu sentava perna de índio e levantava sem segurar. Mas hoje não tem joelho para isso mais, não. Será? Eu tenho contropatia nos dois joelhos. Estou aqui pensando, o que eu vou fazer para levantar sem segurar? Agora, existem muitos vícios. Essa xícara aí, de vez em quando, eu venho com uma xicrinha. Tem que confessar. Tem pessoas que têm vícios muito... assim, que são muito frequentes. Alguém chega perguntando, tipo assim, foto. A gente nunca... Eu, pelo menos, não sei onde que eu ponho a mão, o que eu faço. Com exceção de modelos fotográficos, a gente está acostumado com isso. Eu sempre, num determinado momento, fico pensando onde que eu ponho a mão, né? Às vezes a gente fica sem saber. Chega gente com esse tipo de demanda? Chega. Eu até indico sempre uma moça que eu gosto muito do curso dela para as mulheres, assim, que ela ensina fotos muito soltas, assim. O ideal é você não ficar preocupada e não forçar. Prender a respiração, principalmente. Tem gente que prende a respiração, que fica dura, assim. E aí não fica respiração, põe a língua no céu da boca para sumir com o papo e vem com um monte de dica na hora da foto, você não consegue nem lembrar de tanta coisa. Eu tô lembrando de uma coisa agora, assim, tem uns casamentos que a gente vai e que, dependendo da época, as mulheres... Isso é para as mulheres. As mulheres estão ali com o seu vestido e elas estão com uma pashmina, alguma coisa. Só que elas não estão com a pashmina vestida assim. Elas colocam aqui no ombro não, desculpa. Elas acomodam no braço, e aí fica aquela coisa segurando, aí fica parecendo aquele... A pose do canguru. Eu não sei se é pterodátilo. É o Horácio da Turma da Mônica. Exatamente, fica assim, fala, gente, o que é isso? Não, gente, e o legal é que... Segurar a bolsa, né? A bolsa de braço. Tem gente que... E vocês estão falando, a gente está falando do universo feminino, mas vocês não têm noção como tem procura de homens. É sério? Mesmo? Eu fiz a análise de um empresário. Eu falei, ele me encheu tanto, sabe, que eu fiz a análise dele. E aí ele tinha a linguagem corporal de folgado. Sério. Ele chegava nos lugares, do jeito que ele sentava com a perna assim, ele fazia um arco, ficava aquele espaço assim. E o pessoal ficava... uma coisa é você ser solto, outra coisa é parecer folgado mesmo, sabe? O jeito que ele se jogava. E ele falou, eu tenho uma dificuldade. Quando eu vou fazer reunião online, assim, eu vejo que os resultados são melhores do que o presencial. Está acontecendo alguma coisa, eu preciso que você me atenda. Eu falei, moça, não atendo. Ele veio aqui em BH, ele saiu de São Paulo e veio aqui. E aí, eu falei, finge que você vai... Nós vamos fechar negócio aqui. Eu até atendi no hotel. Finge que nós vamos fechar negócio. E aí você vai conversar comigo. Na hora que ele sentou, eu falei, você senta assim? Aí ele, sim. Eu
Falei, toda vez, ele falou, a maioria das vezes assim. Eu falei, você tem um jeito de sentar tão folgado que eu ia ficar com medo de fechar negócio com você. E aí a gente começou a conversar e ele mudou a movimentação dele. Ele sentou um pouco mais, não é que sério, mas assim, ele tirou, era um ruído de linguagem corporal. E ele trazia uma linguagem corporal de inatividade, aquela pessoa que parece que não quer fazer, mas que a cabeça dele tá louca para fazer, mas o corpo parecia que não estava. Ruído e vício são diferentes. São. O vício é algo assim que você faz, às vezes, para tirar uma foto, ou que você tem mania, por exemplo, aqui, talvez você tenha mania de ficar muito assim. Aham. É mania, o vício é uma mania. Agora, o ruído, não. O ruído já atrapalha. Atrapalha. Entendi. A maioria dos ruídos atrapalha. E essa nossa movimentação, ou até mesmo, vamos incluir aí os vícios, os ruídos, como é que elas impactam? Assim, você acabou de dar um exemplo, mas eu queria saber um pouquinho mais, assim, mais explicado, enfim, para todo mundo entender. Eu fico aqui na perguntinha. Ótimo. Só para todo mundo entender. Então, essa movimentação, incluindo aí os ruídos, os vícios, como é que elas impactam como os outros nos percebem, como os outros nos enxergam? Olha só, eu vou contar o caso de uma cliente. Ela tinha um ruído, ela falou primeiro assim, ela entrou em contato, aí me passaram ela assim, olha, eu preciso te explicar, eu sou bonita. Ela falou assim, eu não sou metida, tá? Mas eu preciso te contar. Eu falei, tá. Não sou metida, eu ando arrumada, eu tenho emprego bom, não tenho bafo, ando cheirosa, desse jeito. E não adianta, os homens não chegam até mim. Ou se chegam, eles conversam comigo e depois eles não querem o segundo encontro, não querem nada comigo. E eu quero saber o que está acontecendo, porque eles veem a minha foto e eles vêm até mim. Eu sou muito procurada, eu sou muito assediada, mas é alguma coisa comigo. Falei, tá, vamos fazer a análise. Gente, é inesquecível. Quando ela abriu a câmera, ela é de outro estado, ela... Aí assim... Gente, que bom que chegou. A linguagem completamente infantil. Sim. E aí... Eu levei aquilo e falei, eu não esperava um mulherão daquele. Até eu estava curiosa para atendê-la. Eu não esperava um mulherão daquele. Gente, ela era piloto de avião, piloto de Stock Car. Eu não esperava uma moça tão mulherão com uma linguagem tão infantil. Nada a ver com nada. Nada. E aí a gente continuou conversando. Não falei, eu tive um impacto. E a gente começou a conversar, comecei a analisar. Falei, olha, eu vou ter que te pedir para chegar um pouquinho mais para trás, para ver suas pernas, nós vamos andar e tal. E aí tá, tinha hora, sabe os Flintstones, aquele pezinho dos Flintstones? Sim. Fazia o pezinho dos Flintstones. Então, assim, eram muitos movimentos que traziam infantilidade. E existe uma projeção que os homens fazem, que quando eles te conhecem, quando eles conhecem as mulheres... Nós também fazemos isso, só que de outra forma. A gente pensa assim, meu filho vai ser bonitinho se ele for o pai da criança? Uma coisa meio assim que a gente começa a pensar, né? Será que ele vai ser um bom pai? Será que ele vai ser um bom marido? A gente faz essa projeção assim em segundos. O homem já é. Eu apresentaria para os meus amigos? Eu apresentaria para minha família? Será que ela vai ser uma mulher quente na cama? Será que ela vai ser uma esposa animada? Sabe, ele começa a fazer umas projeções. E aí tudo que ele percebe em você, ele projeta que aquilo é 3 vezes pior. Então, se ela é infantil ali, naquele primeiro momento, imagina ela em casa, numa situação... Ah, amor, eu tô atrasada, não vou poder chegar. Não é? Você já imagina. Não, eu me arrumei. Então, assim, você começa a desenhar situações, percebendo a movimentação daquela pessoa. E foi um dos trabalhos mais difíceis, porque foi difícil ela tirar essa movimentação, porque não era só dela ali naquele momento, era a vida. Então, ela era criada, filha única, ainda morava com os pais. Apesar de ser super independente, então a mãe dela, ela sempre muito atrasada, a mãe colocava comida no prato. Então é aquela menina que não ainda cresceu. Tratando como criança. E ela estava com a movimentação infantil. Então, primeira coisa, falou, você vai ter que cortar o laço com a sua infância. E aí eu não sei fazer isso. Você vai ter que ir numa psicóloga primeiro.
E falei verdade com ela, assim, ela não, ali já não era só comigo, sabe? Não era uma questão só dos movimentos corporais. Mas eu descobri aquilo, e ela ficou muito grata, porque ela foi para psicóloga, ela já está bem melhor, ela já está virando, já deixou de ser meio criança em casa. Ela falou assim, Diana, eu já estou saindo mocinha, tá? Eu falei, olha só, já está conseguindo diminuir aqueles movimentos, tudo piquititinho, tudo bonitinho, docinho. Então, aí agora ela está chegando na idade dela de movimentação corporal. Ela está deixando a menina para trás. Mas teve que fazer um trabalho para ela tirar essa menina do corpo dela. Falei, olha, você não vai jogar ela fora, você vai deixar ela aí. Alguns momentos até pode usar a sua menina, né? Mas menos. Menos, estava muito, gente. A Palminha, assim, foi... Não, a Palminha realmente... De foca. Realmente me impactou aqui. Então, assim, eu acho que isso, sabe? Quando você descobre as características dos seus movimentos, você descobre ruídos, coisas que estão atrapalhando na sua vida, né? Mulheres que, por exemplo, sofreram abuso e que não conseguem abrir a perna. O movimento de abrir a perna é sofrido, né? Então, eu tive que mandar uma para a dança, porque ela precisava, sem perceber que ela estava abrindo as pernas, se movimentar com movimentos mais amplos, assim. E aí eu passei, essa em especial, eu passei até uma série de exercícios para ela, que era bem sofrido fazer. Tive que associar algumas músicas que traziam mais consciência, acolhimento. Porque tem referências, tem traumas, tem um monte de coisa que vai influenciar nisso, né? É um trabalho, você fala assim, movimento corporal, é tão amplo que vocês não conseguem imaginar. Sim. Você falou em 22 dias, seriam de exercícios diários. Quanto tempo de exercício por dia? No mínimo 12 minutos. 12 minutos diários. 12 minutos, 22 dias já seriam suficientes para fazer alguma mudança. Só que a consciência corporal, primeiro, a gente trabalha a consciência e depois os movimentos. Então, a gente consegue tirar os ruídos num primeiro dia. Se eu te falo, olha, você está com ruído, tirar os vícios no primeiro dia. Tudo que eu vi em foto, tudo que eu vi você fazendo, né? Maniazinhas, a gente vai tirando. A pessoa vai tendo consciência. Agora, os movimentos... Só de pontuar, a pessoa já passa a prestar atenção, né? Sim. E são bobagens que eu falo, por exemplo, você para de levantar igual touro. Aí na hora que ela vai levantar, ela, não vou levantar igual touro, vou levantar para cima. É legal essa associação, porque, né, você lembra na hora, você entende o que tem de errado com o movimento. O Horácio, o bracinho do Horácio. Tem bracinho gente que fica, né? Tipo assim, não sei o que eu vou fazer. Esquece e fica aqui. Tira o bracinho do Horácio. Então, são coisas bobas que eu brinco com elas e que vai fazendo com que elas vão tendo consciência corporal. Mas o exercício é necessário. Por quê? Existe a parte de destrave e depois a parte de fluidez. Então, primeiro, existem vários pontos rígidos. O principal de todos eles assim, é o punho. As mulheres não movimentam usando o punho. Elas ficam retilíneas. Então, é uma movimentação que não tem essa leveza aqui. E aí elas fazem o movimento achando que é a mão. E não é a mão, é o punho. Né? Porque quando eu vou pegar um copo, geralmente o pessoal vai pegar um copo com a mão de garra, vai assim. A mão de garra. E na verdade, a feminilidade, se vocês verem séries e filmes, as mulheres mais sensuais, elas levantam um pouquinho aqui para pegar. Elas não vão assim. Gente, me lembrou agora, tem umas coisas que vendem que é uma garra mesmo. Era o braço biônico que chamava. Você segurava aqui e ele fazia assim. Me lembrou agora total. Era o braço biônico que chamava. Inclusive, eu quero comprar um para dar o exemplo. Eu falo, tá vendo? Vocês estão mexendo aqui. Elas dizem, mas eu tô mexendo a minha mão. Você tá mexendo a mão. É o punho. Elas, mas eu tô mexendo. Não, você tá mexendo a mão. Aí até compreender, e aí encontrar vida nisso aqui... É muito interessante. Elas ficam, gente, eu agora tô mole. Aí uma falou comigo, Diana, eu tô tão assim que até para dar descarga eu tô leve agora. Sério. E elas treinam, então elas estão descobrindo o punho. Esse trazer a consciência, né, já faz uma diferença. Então você começa a prestar atenção em tudo que você está fazendo. Muito legal. Agora, Iriane, eu vi um teste que você... preparou, acho que você disponibilizou. Sim. Né? E eu fui lá fazer esse teste para a gente saber qual é o nosso tipo de sensualidade. Sim. Ali você diz que existem 5 tipos de sensualidade
E quando a gente fala sensualidade, realmente não é só para conquistar, né, o outro, envolve várias outras coisas, mas enfim. A gente está falando realmente de movimentação corporal, não necessariamente de conquista, sim, né? Sim, pois é. E aí, eu vi, ali você fala que existem 5 tipos de sensualidade. A neutra, a natural, a minimalista, a óbvia e a exuberante. Sim. Eu fiz o teste. Daqui a pouco eu conto para vocês o que rolou. Você pode contar para a gente falar um pouquinho sobre cada um desses tipos de sensualidade? Sim, e é bem legal contar uma coisa bem rápida. Lá no Projac, quando eu aprendi a técnica, a primeira coisa que eu aprendi foram as 5 sensualidades. Eu fiquei assustada, porque para mim era a mulher ser sensual ou não. E aí o Berry colocava as atrizes todas de um topzinho nude, um shortinho nude, e colocava elas se movimentando de acordo com o personagem que elas iriam fazer. Então, ele chegava para uma e falava assim, olha, aí eu vou explicar as sensualidades. A sua sensualidade é neutra, ou seja, ela está dentro de você, ela não você não externaliza. Então, aí tinha um papel, às vezes, de uma mulher que era reprimida pelo marido, né? Eu lembro da Viúva Porcina, que até tinha um caso. Nossa, gente, na Viúva Porcina, vocês são velhos. Eu tô na trupe. Então ótimo. Eu lembro. Que tinha um caso Não, de uma a nossa mulher turma aqui, basicamente, toda assistiu o Rock Santeiro. Aí tinha o caso de uma mulher que era reprimida pelo marido, então assim, ela tinha, depois ela soltou, ficou um fogo, não é? Não tinha um caso assim, mas a sensualidade estava dentro dela. Então, quando a gente fala que é neutra, não é que você não tenha. Eu acho que era porque você Lulu, não tá, se não me engano. É Lulu. É Lulu. Seria aquela pessoa que, quando começa um relacionamento, às vezes, o parceiro fala, uau, não imaginava que você era assim. Tem homem que assusta. Tem algumas mulheres que encantam, assim, na primeira saída, que o homem talvez não dá tanta... Não espera tanto. E elas surpreendem. Tá explicado, então. Né? Né, gente? E aí, aquela mulher com movimentos fechados, retraídos, não chama atenção, o andar pausado, né? A mulher é mais fechada. A sensualidade natural é aquela mulher, vamos pegar aqui Bruna Lombardi, por exemplo, né? Uma mulher madura e que você olha para ela, você sente leveza, é o barramalho. Você vê que aquela mulher, encontrei há pouco tempo com ela em Trancoso, ela lá de chinelinho, passeando lá no quadrado, toda solta, assim, com cabelo esvoaçante, né? Todo esvoaçante e com as roupas leves. Você via leveza nela. E é um mulherão, né? Aliás, uma das pernas mais bonitas do Brasil, diz que são as dela. E aí, aquela sensualidade que eu falo que ela é biofílica. É aquela mulher que se conecta muito com a natureza, que gosta de sentar despojada, solta, né? É claro que nós temos empresárias, qualquer classe social e qualquer mulher pode ter essa sensualidade natural, né? Mais solta mesmo. A minimalista já é uma mulher mais elegante. Tá. Se a gente tivesse que falar de um equilíbrio, né? E eu não gosto disso porque as mulheres ficam achando que tem que ser minimalistas e não é isso, não é isso. É aquela mulher que tem uma elegância nos movimentos, ela é mais retilínea. Naturalmente, ela tem os movimentos mais pausados. O andar dela é um sinuoso, é um sensual, um movimento mais arredondado, só que com muita elegância. Então, a gente tem Maria Fernanda Cândido, por exemplo, que é uma atriz muito elegante e muito minimalista. Ela tem os movimentos, se forem amplos, são com muita leveza. Aí a gente tem essa sensualidade óbvia, que são mulheres que desenham sensualidade por onde elas passam. Então, tem a Juliana Paz, tem uma que foi sucesso no Carnaval agora, que é namorada do Diogo, Camila? Paola Oliveira. Paola Oliveira. É aquela mulher que ela senta, ela nem está querendo ser sensual, talvez ela quer tomar um cafezinho, mas ela faz isso aqui. A soltura do tronco dela é muito grande, então ela traz o tronco para um lado e o quadril fica para o outro, e traz uma sinuosidade nos movimentos. Ela, sem querer, é sensual. Parece aquela gata manhosa que tem os movimentos. E é interessante que o movimento dela tem peso, tem uma preguiça, mas também tem leveza. Então, ela está sempre com os movimentos bem derretidos, assim, e chama muita atenção dos homens. É uma mulher que traz muita sensualidade. E não confundam isso, tá? O desenho do corpo.
E a gente está falando aqui de mulheres que têm um desenho corporal muito bonito. Vamos pegar uma pessoa, não estou conseguindo lembrar agora o nome de alguém, mas assim, uma pessoa que nem seja com desenhos que os homens acham sensuais, mas que a mulher tem uma sensualidade. Eu vou dizer, eu tinha uma amiga, ela era gordinha, não era cheinha não, ela era gordinha mesmo. Ela era a mais pegadora de todas. Olha só. Ela tinha uma sensualidade. É o que a gente chama de borogodó. Borogodó, Exatamente. O borogodó, gente, é o olhar com a movimentação. Ah, lembrei o nome. Ashley Graham é uma modelo internacional plus size. Ela é bem gordinha, bem acima do peso. E ela é muito sensual. E eu só queria pontuar aqui que esse exemplo que eu dei é porque hoje a gente já tem um olhar mais diverso, né? Então, assim, hoje a gente já fala, assim, de pessoas plus size que são bonitas, tem modelos lindas, que aí também beleza é outra história que não é de sensualidade, mas assim, lá atrás, tipo, vamos colocar 30 anos atrás, não era assim, né? As pessoas não tinham esse olhar mais diverso. É porque tinha uma ditadura de um padrão de beleza, um padrão corporal, que era uma coisa irreal, né? E ao longo do tempo isso foi sendo percebido e abriu um pouco mais o leque. Eu vejo também, tem mulheres que são lindas, tem algumas modelos, eu já vi, que elas são lindas, mas elas são meio... Sem sal. E tem mulheres que não são bonitas e que elas têm uma coisa... O tempero está na movimentação corporal. Eu fui, antes de falar da última sensualidade, que é a exuberante, estava fazendo uma viagem para o interior. Não, faltou a minimalista, a óbvia. É porque a neutra você pulou. A neutra eu falei, não? Falou, foi a primeira. Não. Ela falou natural, minimalista, óbvia. Eu falei da neutra, até que eu falei assim, a mulher, às vezes, eu só não dei um exemplo. A mulher, na verdade, eu ainda perguntei. Sim, falou, verdade. Ela quer saber da neutra. Tá. É porque, graças a Deus, dessa vez você não exemplificou. Sim, Porque aquele exemplo, você precisa mudar aquele exemplo. Tenho. Por favor, Eliane, aquilo ali destrói qualquer autoestima. E o pior é que o que mais tem é a sensualidade neutra, né? Que elas ficam lá até falei o caso da Lulu, da novela do Roque Santeiro. Sim. Tá dentro da pessoa, ela não consegue externar, né? E aí, gente, eu tava indo pro interior, aí parei num lugar que vende mingau de milho verde. É bem famoso com mingau de milho verde. Tinha uma atendente, uma senhora, assim. Senhora, eu tenho 49, é da minha idade, mais ou menos. Baixinha, gordinha, que tava servindo o mingau. Eu sei que teve um momento que ela colocou o mingau. Eu vi que os homens estavam juntos. Sabe quando o pessoal vai comendo e vai ficando tudo junto, assim? E tava... Eu falei, opa, preciso estudar alguém ali que eu já estou percebendo uma coisa diferente. Gente, ela pegava o potinho assim e olhava por cima, assim, toda sensual. Quer que põe canela? Com a mão assim. Eu falei, gente, que seducência é essa? Sabe? E os homens foram ficando, aí ela ia... colocava a canela, assim, olhava, tá bom? E parava assim, tá bom? E olhava para a pessoa, ele, tá ótimo. Põe mais um pouquinho, aí ela colocava assim. O jeito dela era sedutor ao extremo. E aí eu falei com o meu namorado, falei assim, não vou embora agora nem pau, vou ficar comendo meu laboratório aqui. Eu vou ficar estudando aquela mulher ali, nem que seja 30 minutos. Ele tá assim, não tô acreditando. Falei, olha... Sério, a mulher muito sensual. Então, quer dizer, era dela, era nato, sabe? Você vê que ela não copia ninguém, é dela. Sim. O jeito dela, borogodó. Depois ela foi, colocou tudo lá, foi lá, lavou a mão e tudo. Foi lá, pegou um paninho assim, começou a passar pano. Eu falei, gente, até passando pano, a mulher tinha sensualidade. Eu falei, que isso? É o jeito dela. E aí a gente chega na exuberante, que essa mulher, eu poderia citar o caso dela ser uma sensualidade muito exuberante, mas não, dela é óbvia. O exuberante é aquela mulher que ultrapassa.
Over. É over? É over. É aquela mulher que seduz o tempo todo e às vezes com intencionalidade, né? Então ela coloca o peito para frente, ela joga o quadril e ela quer o Daí tempo é mais todo. pra vulgaridade, talvez. Ela beira a vulgaridade. E aí o povo fala Tem muito. que diminuir. E tem pessoas que conseguem transitar entre todas as sensualidades. É incrível. A Anitta, por exemplo, a cantora Anitta. Aham. A Anitta, no palco, ela é exagerada, né? Exuberante. No dia a dia, eu já vi, até conheci pessoalmente, ela é óbvia e às vezes até natural. E na reunião da Nubank, que ela fez para fechar negócio, ela estava completamente minimalista. A linguagem corporal dela ali, negociando. Então, assim, é uma artista, né? Ela consegue transitar. Sim. Agora, nós, mulheres reais, também podemos aprender a transitar e usar a nossa linguagem corporal com intencionalidade. Então, essa mulher over, a Jojo Todinho era over. Ela não tá mais. Observa a linguagem corporal da Jojo. Acabou. Que é? Né? É claro que ela tem o personagem dela, que ela não pode sair dele, mas ela já saiu barraqueira. muito. Sim, Isso. sim. Mas e outra, a linguagem corporal, quando você molda a sua linguagem corporal, o tom de voz vem junto. Teve um caso de um marido que falou comigo assim, mandou um áudio. A moça fez a análise, fez reposicionamento e tudo. Aí ele falou, não sei o que você fez com a minha mulher, tá? Mas tudo que você tiver que vender, você pode vender para ela, que a mulher tá falando até baixo com os filhos com a gente. A movimentação dela ficou calma e o tom de voz. Acompanha a movimentação. A respiração, a gente trabalhou respiração, então assim, ela pausava, ela respirava, ela parou de dar comando. Às vezes só o ato de respirar, né? Porque as pessoas estão tão ligadas no 220, sim, às vezes, que às vezes só o fato de dar uma desacelerada assim já faz alguma diferença. Você falou que não tem mais tempo para análises. Não. Mas você tem cursos online gravados que quem está nos ouvindo pode fazer. Ouvindo e nos assistindo. Ouvindo e nos vendo, né? Então, tem o Sensualidade 3D que eu gosto muito. É um curso que vai ajudar bastante a potencializar a linguagem corporal, que vai te dar o primeiro passo, assim, para você compreender. Então, quem chega lá achando que vai ter aquela sensualidade de pendurar, não sei aonde, não é isso. Aprender polidência, aprender a conquistar. Não. Até que um olhar triangular, talvez, se ensine, né? Mas é algo mais leve, é para você. Então, não é algo que você vai comprar, vai fazer e vai pensar primeiro no outro. Não, primeiro é você. E o que você se transformar, potencializar, aí vai refletir. E o outro vai pensar. Sempre é de dentro para fora. Sempre. E esse Sensualidade 3D encontra onde? Site, no Instagram? Tá. Que a gente já coloca aqui agora. A gente vai colocar aqui e as meninas depois vão mandar para vocês, as duas aqui, depois vão mandar para vocês um convite para vocês participarem do lançamento de um curso que é sensacional, que é uma técnica que eu aprendi no Projac e que eu fui para Trancoso gravar. Não, mas espera aí. Antes de você seguir com o que você está querendo falar, como a gente já está finalizando, a gente não pode deixar de falar sobre deusas, que eu estou achando que tem a ver com isso, não tem? Tem muito a ver. Eu sou apaixonada, né? Eu sempre dancei, principalmente dança do ventre, e fez muito parte da minha vida, assim, trabalhar os arquétipos de forma performática. Só que aí também no Projac eu aprendi a técnica de ativar os arquétipos e eu trabalho com Cleópatra e com Afrodite. Então, Cleópatra vem trazer o poder pessoal, o poder de presença. Então, dá para usar bastante no trabalho. E ativação de Afrodite, que é para trazer leveza, sensualidade. Então, a gente junta a movimentação com o ritmo. E aí a gente consegue sentir no corpo. Então, é mais potente do que você ver uma imagem, do que você apenas assistir um áudio, né? Isso tudo vale muito. Mas quando você se coloca em movimento para você
assim, ativar aquela deusa, você performar aquela deusa, corporalmente você começa a sentir, e aí sim. E quem parece um todas cabo de as vassoura, uma Dilma, pode fazer isso? Pode fazer. É muito gostoso e a gente trabalha ritmo, assim. Então, eu falo com as mulheres para irem com a roupa de uma determinada cor, para trazer um acessório que simbolize uma deusa, assim, um colar diferente, alguma coisa que traga feminilidade para o corpo ou que traga poder. Então, a gente vai ativar os dois arquétipos. Então, vai ser um evento online. Nós teremos online, teremos presencial. Opa! E em agosto. No finalzinho de agosto. Então, depois vocês vão contar para as mulheres todas aí a novidade, falar o dia e tudo. Sim. Agora, Iriane, a gente vai colocar aqui onde ter maiores informações. É site, é do teu Instagram, onde que... Eu acho que é legal colocar o Instagram, que aí ali elas vão... Lá na bio vai tem ter o link muito conteúdo. Né? Então, gente, olha só. A gente já colocou no início o Instagram dela, mas está aqui agora, novamente. E não deixem de fazer o teste para identificar o tipo de sensualidade de vocês. Eu vou contar qual foi o meu resultado. O meu deu natural. E eu fazendo a sua leitura aqui, deu para perceber que é natural. Quando eu cheguei, eu já olhei e falei, natural. Até o jeito de sorrir, o enrugadinho do nariz, tem algumas coisas que são movimentos, até da personalidade da pessoa a gente consegue compreender, então é natural. E a minha, gente, foi o motivo do maior trauma da minha vida adulta, foi que a minha sensualidade deu neutra. Tá bom. Por quê? Tá, não, tudo bem, deu neutra. Porque assim, deixa quem fizer quieto. o teste, vai ver lá no teste o exemplo de sensualidade neutra, que aí daí eu já falei para ela mudar, porque isso traumatiza qualquer mulher nessa vida. Tá? Então é isso. Eu vou me empenhar também em fazer todos os exercícios, aprender esse direito. Vocês vão ver uma nova mulher aqui nesse podcast. E migrar. E a gente pode migrar de sensualidade, tá? Então quem é neutra, não fica triste, não. Porque tá aí dentro, você só tem que puxar. Então talvez sua sensualidade seja neutra, você pode ir para natural. Não inventem de sair para da neutra e ir para óbvia. Vai ficar artificial. Tá? É sempre a vizinha que a gente muda, assim. Sempre que a gente pula demais, dá uma forçada muito grande e fica artificial, né? E outra coisa que eu queria falar para vocês é a oportunidade de vocês trabalharem com isso. Hoje no Brasil nós temos pouquíssimas, então a gente vai fazer a formação e aí precisamos de mulheres atendendo, porque não tem. Ai, gente, é isso. Iriane, que prazer te conhecer pessoalmente. Foi ótimo, adorei. Que delícia de conversa. Eu, assim, estou encantada. Muita coisa. Boa pra Já dei um gente clique aqui também. Eu adorei também. Adorei o convite e espero vocês nos eventos, principalmente os presenciais. Sim. Estaremos. E é isso, trabalhar a leveza, porque é primeiro para nós, depois para irradiar por aí, tá? Para o outro. E a gente está colocando aqui para vocês, na descrição do vídeo, o link para vocês fazerem o teste. Gente, realmente, façam, que é muito bacana. E vamos colocar todos os links para o arroba da Iriane já está aqui. A gente vai colocar todas as informações para vocês procurarem se aprofundar um pouquinho mais nisso. E por falar em informações, sigam a gente no Instagram, no TikTok, no arroba Nosso Papo A Gente Inventa. E a gente tá aqui toda quarta-feira, 19 horas, com episódio novo no YouTube e no Spotify, arroba o Nosso Papo A Gente Inventa. Até semana que vem. Beijo! Tchau! O Nosso Papo A Gente Inventa.